Primeiro livro dos Reis, capítulo 14, 21 a 31. A palavra de Deus diz assim: Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. De 41 anos de idade era Roboão, quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel, para estabelecer ali o seu nome. Era o nome de sua mãe Naamá, amonita. Fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os pecados que cometeu, o provocou a zelo, mais do que fizeram seus pais. Porque também os de Judá edificaram altos estátuas, colunas e postes ídolos, no alto de todos os elevados outeiros, e debaixo de todas as árvores verdes. Havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram, segundo todas as coisas abomináveis das nações, que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Quanto aos mais dos atos de Roboão e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Roboão descansou com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi. Era o nome de sua mãe Naamá, amonita, e Abias, filho de Roboão, reinou em seu lugar. Vamos falar com o nosso Deus uma vez mais? Bom Deus e Pai, ajuda-nos na consideração desse texto, a ouvir a Tua voz à medida em que o explicamos. Ajuda-nos nisso. Precisamos ouvir a Tua voz. No nome de Jesus. Amém. Categorias e classificações. Você é ouro, prata ou bronze? Como profetizou um pretendente a super-herói chamado Buddy, que em português ficou Guri Incrível. Não gostei, cara. Qual que você prefere, Guri Incrível ou Buddy? No desenho Os Incríveis, quando ele disse: quando todos forem super, ninguém será. Adorei essa frase. É o que está acontecendo nas salas VIP nos aeroportos. Quando todo mundo é VIP, ninguém mais é. Eu fico apaixonado de passar naquelas filas, ver o povo em fila, esperando a sua salinha VIP. É tão ridículo. Claro, à medida que a classe média chega e abarrota as salas VIP dos aeroportos, limitações e novas categorias vão ser criadas. Nem sei quais são, mas elas serão criadas. Podem inventar outras categorias, mas as classificações ouro, prata e bronze são, de longe, as mais utilizadas. Quantas vezes nós quisemos ver o Brasil com mais medalhas de ouro nas Olimpíadas? Às vezes até começa bem, né? 12. Aí vem a China, 250. Aí você fala, ainda não é agora. Bom, ninguém é campeão com medalhas de bronze. Qual é o seu perfil no gov.br? Esqueceu sua senha? Vai perder o acesso ao ouro. Para algumas empresas aéreas, bronze nem entra na classificação. É prata, ouro ou diamante. Se for a British Airways, você começa com blue, depois bronze, em seguida silver and gold. Na indústria fonográfica, tem o disco de ouro, platina e diamante. Nem bronze, nem prata. São tantas instituições que se utilizam dessas classificações que a gente poderia passar a noite toda fazendo classificações. E tem a coroação, não posso deixar essa de fora. A coroação máxima do futebol, a bola de ouro.
Você não vê ninguém ganhando a bola de bronze. Para que serve a bola de bronze? Eu não sei. Não existe. Não tem nem prata, nem bronze. Mas se você não for um jogador muito atuante no futebol, você pode ganhar um título por causas sociais. É possível. São categorias e classificações que as pessoas vão criando. Por quê? Privilégios, quem não os quer? Aparência, glória. Pode até falar assim, não, eu sou crente, não quero tanta glória. Só reconheça que eu tenho. Não precisa de mais do que isso. Você pode passar só por isso. Mas nunca com bronze. Nunca. Hoje nós veremos os elementos que compõem a maior categoria de todas. É isso que nós vamos ver no texto de hoje. Os elementos que compõem a maior categoria de todas. Vou contar o nome dela depois. Essa grande categoria que engloba todas as outras. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer uma retomada primeiro. Então, o primeiro tópico se chama retomada. Quem estiver anotando, não é? Chama retomada. Porque a gente vai ter que fazer um pequeno passeio, só lembrando de algumas coisas, para depois, então, eu falar com vocês que nós vamos trabalhar com 3 pontos, a partir de escolhas de palavras. Então, vai ter escolhas de palavras, uma coisa e outra, eu te conto depois. Primeiro, a gente vai fazer a retomada. A retomada é a seguinte: os capítulos 12 a 14 descreve essa instabilidade política. Ficou forte isso, né? A instabilidade política e a rebelião espiritual do norte, as 10 tribos. E o que deveria ser o lado mais ortodoxo e estável, o sul, as 2 tribos. Tem um comentarista, Gordon Fee, que ele escreveu muito bem o seguinte. Ele observou que existem 4 ênfases bem marcadas nesses capítulos 12 a 14. O importante papel dos profetas, a guerra civil continuada entre norte e sul, o compromisso de Deus com Judá, o sul, por causa de Davi, e a sucessão no norte marcada por traição e politicagem. Isso é bem marcado nesses capítulos, ou seja, traição e politicagem e não a vontade de Deus. Jeroboão recebe destaque nesses capítulos. O começo da sua carreira, aliás, ele é tão interessante que lembra de forma invertida o chamado de Moisés. Ele é escolhido por Deus e ele vem do Egito para libertar um povo que estava sob pesado jugo. Os termos são exatamente os termos que são usados em Êxodo. Libertar um povo que estava sob pesado jugo. Mas ao final, Jeroboão lembra mais Arão ao fazer bezerros de ouro e repetindo as mesmas palavras de Arão: eis os teus deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. Essa repetição da rebelião do Sinai marca todos os reis de Israel. Todos praticavam de alguma forma o sincretismo. Essa mistura é o culto ao Senhor, mas junto com outros formatos, põe mais umas coisinhas aí no meio, não só o culto ao Senhor, mas uma coisinha que a gente descobriu aqui na terra. Tentaram manter os nomes de superfície, tentaram manter os nomes do Yahvé, tentaram manter esses nomes, mas quando você mexe na água, tudo que você vê é lama, só existe aquilo de superfície. E é com isso que a gente vai lidando nesse texto o tempo inteiro. As coisas que aparentam estar na superfície. Mas se você mexe um pouquinho na água, você só vê lama. O tratamento dado a Roboão pelo narrador começou com a sua ascensão ao trono no capítulo 11 e continuou mostrando as suas políticas tolas e arrogantes que contribuíram para a divisão do reino no capítulo 12. A única palavra positiva que poderia ser dita de Roboão, o número verbal da frase do capítulo 12 não deixa essa coisa positiva colar no nome de Roboão. Em 12:24 nós lemos: e eles obedeceram à palavra do Senhor e retornaram de acordo com a palavra do Senhor. O número verbal é eles. Nós não lemos: e o rei obedeceu à palavra do Senhor e desistiu de guerrear. O profeta Semaías, ele foi incumbido de falar em nome de Deus a Roboão, toda a casa de Judá, Benjamim e o resto do povo. Ou seja, foi uma palavra para todos.
Eles pode ter incluído Roboão, ou Roboão pode ter percebido que não tinha mais apoio quando cada um começou a ir para sua casa. Porque não mostra em lugar nenhum ele dizendo, é mesmo. Não, o profeta fala, as pessoas voltam para casa e ele continuou na sua tolice. Enfim, é uma breve introdução de seu reinado e é bem negativa. E embora Roboão não seja citado como problema, o narrador deseja que nós concluamos que ele foi pelo menos uma forte influência negativa sobre o povo. E nós somos conduzidos mediante espanto e apreensão para concluir isso. Espanto com um homem que desvia cada vez mais o povo do caminho da adoração ao Senhor, ao investir somente na aparência. E apreensão, porque Deus anunciou que destruiria o norte. E eles começam a fazer as mesmas coisas. Não dá uma apreensão de que Deus vai bater neles também? O reino do sul deveria seguir a revelação dada a Moisés, mas está fazendo as mesmas coisas que o norte. Existem basicamente 3 tipos de adoração nesse país dividido. E todos os outros reis que serão vistos a partir daqui serão julgados por uma dessas 3 abordagens. O primeiro tipo é a adoração monoteísta a Yahvé, em Jerusalém, conforme palavra revelada a Moisés. O segundo tipo é a adoração sincrética, que é uma adoração anti-Jerusalém de Jeroboão. Mas ela é sincrética porque ele tem que pegar algumas coisas que tem em Jerusalém, do nome de Yahvé, das coisas que ele diz, mas dizer, está vendo? É o bezerro, adorem o bezerro e vocês estão adorando ao Senhor. Então é colar naquelas palavras que vêm da lei de Moisés, coisas absurdas como essa. Bom, e o terceiro tipo de adoração é a idolatria cananeia, geralmente incluindo o culto à fertilidade. Todos os outros reis serão julgados com base na escolha dessas categorias de adoração. Então, ou você fica na adoração a Yahvé, ou você entra na anti-adoração, que usa o nome de Yahvé, ou você fala, agora é farra, esquece tudo, cai no festival cananeu. No norte, o líder desvia o povo, sendo proativo no exercício de oferecer alternativas religiosas sincréticas para a população. Já no sul, o povo se desvia, sendo proativo no processo de abandonar Moisés e adotar alternativas religiosas locais de adoração. No primeiro caso do norte, nós estamos, em geral, inclinados a culpar o líder. Ele está desviando o povo. No segundo caso do sul, nós estamos inclinados a culpar o povo, gente ignorante. Então, é muito interessante que esse texto seja visto à luz do outro que já foi, porque você tem exatamente esse contraste para chegar aqui e falar assim, afinal, culpa de Jeroboão ou culpa do povo? Culpa do líder ou culpa dos liderados? Como a gente costuma ouvir por aí, ninguém merece um presidente assim. Eu não falei de país nenhum, né? Então encaixem onde quiserem. Ninguém merece um presidente assim. Quando acham, essa frase, aliás, ela é dita quando as pessoas acham o povo bom e o governante ruim. Ou então as pessoas dizem assim, também, com um povo assim. Quando as pessoas dizem essa frase, acham o povo medíocre e o governante bom. E a gente fica sempre nessa, mas afinal, a gente vai e recorre à Escritura. O que diz a sabedoria? Nós somos ensinados pela sabedoria. A sabedoria diz assim, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. E a sabedoria ainda diz assim, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. É isso que diz a sabedoria. E então você olha e fala assim, presta atenção, como que o narrador está descrevendo as coisas para nós. Primeiro ele coloca o norte, mostrando bem a culpa do líder. E agora ele coloca o sul, mostrando bem a culpa do povo. Aí você fala assim, então não tem escapatória, não é? Não, não tem.
Não é para escolher um ou outro, é para você ver como que ambos podem ser tão toscos. E é isso que nós temos. Esse é então o apanhado dos capítulos 12 a 14 para a gente poder seguir avante. E avante nós vamos com a escolha de palavras, porque o texto é bem isso, palavras bem escolhidas. E o primeiro ponto é que a escolha de palavras é uma escolha de categorias. A escolha de palavras é uma escolha de categorias. As palavras do Senhor Deus, elas são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. É isso que o salmista disse no Salmo 12. E como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. A palavra de Deus escolheu contar os acontecimentos como nós temos aqui, com palavras bem escritas a seu tempo. Você percebe por onde que o narrador conduz a gente com as suas palavras, com as escolhas que ele faz nos registros? Se o povo caiu em Judá, em Jerusalém, e se corrompeu, certamente não havia sábia direção do rei, e este não cuidava para que a palavra de Deus fosse ensinada. Além disso, o nome do Senhor deveria estar estabelecido em Jerusalém, cidade que ele mesmo escolheu para fazer o seu nome conhecido. Bem, mas o destaque é para outro nome, é para Naamá, a amonita. Ela é o nome destacado no texto. Embora as rainhas mães de Judá sejam mencionadas com alguma regularidade nos resumos reais, no livro dos reis, a referência a Naamá nos versos 21 e 31 é bem diferente. No primeiro livro dos reis, todas as referências às mães consta apenas de quem ela era filha. No segundo livro dos reis, há muitos relatos da filiação delas e a cidade de procedência. Naamá é a única de quem se diz a amonita. Uma coisa é você dizer que torce para o Vasco. Outra coisa é você dizer que é vascaíno. São duas coisas completamente diferentes. E às vezes eu respondo isso e as pessoas não entendem. Você é flamenguista? Eu falo assim, não, eu torço para o Flamengo. Diferente. Flamenguista é um negócio difícil, né, cara? Beira o insuportável. Então, torcer para uma coisa e ser aquela coisa são coisas bem diferentes. E dela disse a amonita. Eu falei, será que eles estão pensando na mesma categoria? Colocar esse nome da mãe no começo e no final. Ter dito lá atrás, Salomão casando-se com aquelas mulheres que perverteram o seu coração, dentre elas mulheres amonitas. Aí você fica assim, ela era uma das muitas mulheres estrangeiras de Salomão. E isso pode sinalizar a conexão do povo com a idolatria. Não era mais o nome do Senhor que era conhecido, mas o nome de Naamá. Então faz a soma aí. Sem o nome do Senhor Deus conhecido, sem o ensino da sua palavra, sem sábia direção para o povo da parte do rei, é compreensível que tudo que o povo fez foi mal aos olhos de Deus. Era o esperado, não é? A fórmula está montada. Tal como aconteceu no norte, eles construíram lugares altos, introduziram na sua adoração objetos sagrados associados a Baal, a Moloque, e envolveram-se em rituais que incluíam a prostituição masculina para promover a fertilidade. Espanto e apreensão. O que Judá pode esperar senão ser arrasada também por Deus? E por quê? Porque a situação em Judá não era diferente do povo do norte e nem dos antigos habitantes de Canaã quanto à idolatria. Os pecados de Judá ultrapassaram os de Israel e o leitor fica preparado, para um julgamento iminente. Deus ter expulsado os cananeus no passado sugere que o mesmo pode acontecer com Judá, porque Deus ele é consistente. No nosso texto, a referência aos problemas de Judá com o Egito sob Faraó Sisaque deixa que o leitor faça a conexão. Sisaque retira todos os tesouros da casa do Senhor Deus e também do palácio do rei, incluídos os escudos de ouro. Se o texto menciona guerra contra Jeroboão e não menciona guerra contra Faraó, o que aconteceu aqui?
é que Roboão provavelmente se submeteu e pagou o tributo para não ser destruído. Essa foi a guerra que ele entrou. Toma o ouro, eu fico com bronze. Ele escolhe uma mudança de categoria. Ouro era o reino salomônico, fechando com chave de ouro. Mas a glória se foi. Agora só a aparência é o bastante. O ouro virou bronze. A escolha de palavras é uma escolha de categoria. Que palavras, afinal, você dá ouvidos? Porque aquela que você estiver prestando atenção moldará a sua religião e afetará a política. Líderes e liderados, copiando o melhor estilo, brasileiros e brasileiras. Líderes e liderados, a nossa religião e a nossa política é afetado pela nossa adoração. O líder e povo que estiverem ouvindo outras vozes e não a palavra de Deus, terá líderes promíscuos e libertinos. E o povo não vai recorrer disso, porque estão na mesma frequência. A glória dourada, mostrada no reino de Salomão, agora tinha só um brilho enganador. Essa mudança de categoria foi no 5º ano do mandato do Roboão. E ele ainda reinou mais 12 anos, a partir de um brilho enganador. E você não vê qualquer empenho, registro de empenho para resolver isso. Nenhum arrependimento, nenhum retorno à palavra do Senhor, nada. No máximo, um pálido reconhecimento de que Deus é justo. Eu não sei muito bem para que serve isso, mas está registrado no 2º livro das Crônicas, que eles reconheceram que Deus é justo. Antes de expulsar as nações de Canaã, o Senhor Deus deixara bem claro ao seu povo que eles não deveriam repetir as práticas pecaminosas dos egípcios e dos cananeus. É como se diz por aí, a regra é clara. E a regra é clara. O texto de Levítico é bem claro no capítulo 18, e num trecho dele diz: não fareis as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andarei nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, a escolha de palavras é uma escolha de categoria. Se você escolhe as palavras erradas, você cai de ouro para bronze. Rápido. Rápido. Isso me leva a um segundo ponto, porque o primeiro é que a escolha de palavras é uma escolha de categoria, mas a escolha de palavras também tem implicações na idolatria. Escolha de palavras. Nós lemos o relatório da idolatria flagrante de Roboão com um certo sentimento de expectativa, esperando, por assim dizer, que o julgamento de Deus aconteça. E os sinais de julgamento começam. Verso 25, aconteceu no 5º ano do rei Roboão que Sisaque sobe contra Jerusalém. O que está acontecendo aqui é a soberania de Deus na história, conduzindo povos. Isso aconteceu porque Deus tinha planos. Deus levantou Sisaque do Egito contra Jerusalém como julgamento contra Roboão. Uma vez em Jerusalém, Sisaque e seu exército removem todos os objetos de valor da casa do Senhor e da casa do rei. Por que o narrador escolhe falar dos escudos, não é? Eles foram de particular interesse para o narrador e devem ser para nós também. Porque eles foram símbolos de um reino glorioso no qual Deus estava presente e cuidando do seu povo. Só que agora os escudos de ouro se foram. E a pergunta natural, se eu vivesse naquela época, eu faria. Falei, e agora? E agora que não tem escudo de ouro? Cadê a glória nossa como povo? Os escudos de ouro foram levados. Como é que Deus vai cuidar de mim?
eles eram um símbolo de que Deus cuidava de mim. Os escudos de ouro não estão mais ali. Como é que Deus estará conosco? Essas certamente seriam as dúvidas que aquela população teria. E claro, essas perguntas fariam uma pessoa que confundiu o doador do ouro com os objetos dourados. Não é uma coisa diferente da outra? De alguma forma, os objetos de ouro foram feitos por Salomão e eles eram, sim, símbolos tanto da glória do reino quanto do cuidado protetor de Deus para com seu povo. Mas Deus não está limitado aos símbolos. Deus não está circunscrito à terra. Deus não é pesado pelo ouro. Que Sisaque pudesse ter confundido isso, essa representação, e achasse que tomamos a glória de Israel. A glória de Israel não se chama escudos de ouro. A glória de Israel não se chama todas as peças de ouro do templo. Essa não é a glória de Israel. Que situação de humilhação. Vocês já pararam para pensar nisso? Um povo que foi liberto do Egito, e agora me vem um Zé Sisaque do Egito e domina o povo. É muita humilhação. Como é que Roboão responde a essa humilhação? Bom, ele se põe humilhado de fato. Mas humilhado, depois que Sisaque parte com os tesouros em mãos, o rei faz o quê? Escudos, não de ouro, mas de bronze. Um símbolo revelador da terrível deterioração que a sua idolatria havia criado. Uma adoração de aparência. Quando ele fosse à casa do Senhor, soldados postados com escudo, a manifestação da aparência de glória. É interessante que ele desejasse esse tipo de aparência exatamente quando ele fosse à casa do Senhor. Sabe por quê? Porque em outro lugar da Escritura diz que ele não estava nem aí para isso. Ele não dispôs o coração para buscar o Senhor. Mas ele fazia a caminhadinha para ir à igreja. Dá até medo isso, não dá? Porque a gente tem que avaliar a gente mesmo. É possível a gente viver de aparência, pegar o carro, vir até aqui e parecer que tem alguma glória nisso. Parecer para os outros que eu estava na igreja, você lembra? Você lembra que eu frequentava, né? Você lembra que eu estava na mocidade naquela época, né? Depois eu fiquei 30 anos fora, é verdade, mas você lembra? Então você fica assim, cuidado, gente. É possível essa aparência acabar com a nossa vida. Em um espaço de poucos anos, Judá passou de ouro para bronze. E isso não deveria ser explicado, sabe? Tem gente que tenta explicar isso em termos de, gente, isso é o ciclo natural de um reino. É assim mesmo. Sobe, cai. Fala assim, não, mas não é isso que a Escritura diz. A Escritura diz porque líderes e o povo transgrediram contra o Senhor. Foi isso que aconteceu e Deus os abaixou de categoria. Esse relato serve para nos lembrar que a desobediência a Deus sempre leva à deterioração, seja você líder ou liderado. Isso nos leva do ouro para o bronze. Eu tenho até medo de dizer isso, porque vai que a pessoa fica feliz, né? Fala assim, pelo menos tem um bronze, né, maluco? Estou aí com o terceiro lugar, né? Falei assim, então deixa eu explicar melhor. Se você pensou isso em algum momento, eu vou acabar com esse seu pensamento agora. Ele não faz o menor sentido, porque no nosso texto, bronze não é o terceiro lugar. Bronze significa deteriorou, é uma religião de aparência. É isso que é o bronze aqui. Está deteriorado, está podre. É uma religião de aparência. Equivalente mais ou menos ao que no Novo Testamento fala de túmulos caiados. Você passa por um túmulo cheio de calzinha, branquinho, lindo, né? É só coisa podre lá dentro. É isso, é disso que ele está falando. Então, não fique feliz com bronze, não dá para ficar feliz com isso, porque é isso aqui, é podre e é uma religião de aparência.
pagar aos invasores para deixá-los em paz vai se tornar uma prática em Judá. Vários outros reis vão fazer isso. Percebem? Idolatria tem consequências políticas. Idolatria tem consequências políticas. Deus colocou o Egito sobre o seu povo para que eles percebessem o que é servir a um soberano. Eles estavam indo tão bem, não estavam? Deus cuidou deles. Coluna protegendo a noite, fogo, coluna de fogo, proteção, alimento, água, tudo que eles precisassem. Deus queria que eles entendessem que ninguém se iguala a Ele como soberano Deus. Porque somente quando nós o servimos é que nós encontramos de fato realização. Somente quando nós somos escravos dEle é que nós somos de fato libertos. É só nessa condição. Somente com o Senhor nosso Deus é que pode haver imposição de leis, mas são leis que querem nos dar vida e não nos massacrar. Ele sabe tanto disso, que ele sabe que a própria lei dele nos massacra. E ele manda o seu filho para cumprir a lei em nosso lugar, para que a gente não fosse massacrado por ela. Você conhece algum outro Deus assim? A morte de Roboão ocorre depois de uma vida inteira de lutas. Sua humilhação às mãos de Sisaque, juntamente com a guerra contínua com Jeroboão, significa que ele não teve descanso, até que o texto diga, até que ele descansasse com seus pais. Tristemente, Roboão é uma pálida visão em comparação aos seus antepassados. Ao contrário de Davi, ele não conseguiu derrotar seus inimigos. Ao contrário de Salomão, ele foi incapaz de acumular a sabedoria, riqueza ou glória. Ele foi incapaz de manter a nação unida. O declínio da monarquia coincide com o declínio da nação como um todo e com o declínio do compromisso espiritual da nação. Então eu preciso de uma nova categoria. Eu preciso de uma nova classificação. Porque se eu já sei que não é nem o ouro, nem a prata, nem o bronze, eu preciso de outra. E a escolha de palavras do texto vai nos levar a isso, a uma categoria final. Afinal, depois da era de ouro de Salomão, todos ficam como quem sonha. Quando será restaurada a glória do povo de Deus? Quando? Não era essa a pergunta dos discípulos que fizeram para Jesus? Eles estavam preocupados até aquela data. E eu, se fosse você, eu ficaria também hoje. Quando vai acontecer isso? E nós, e todos eles que fizeram essa pergunta no correr da história, nós precisamos de uma categoria que vá além de ouro, mas que não seja nem diamante nem platinum. Nós precisamos de uma categoria especial, que não é a categoria que nós adquirimos, Deus é quem nos dá. E o critério para obtê-la é a certeza de que você não possui nem prata nem ouro, ainda que você tivesse, mas que possui a maior riqueza, que se chama Jesus Cristo. É por isso que aqueles apóstolos puderam dizer, eu não tenho nem prata nem ouro, e o que eu tenho eu dou para você. O que ele tinha era só Jesus Cristo. Só é ótimo, né? Só é aquela conta milionária. O que você tem? Eu só tenho Jesus, o dono de todas as coisas. Acreditar em Jesus Cristo, que ele morreu pelos seus pecados, que ele foi sepultado e ressuscitou, como nós ouvimos no Evangelho pela manhã, e julgará o mundo com justiça na sua vinda. É isso que o habilita a essa nova categoria. Você precisa desse cartão, gente. E eu cheguei a bolar um cartão que eu ia trazer aqui, entendeu? Ele teria uma luz de LED dentro e ele seria brilhoso aqui assim. Ia ser genial. Mas eu não consegui fazer isso com o material que eu tinha. Eu pus uns LEDs, mas ficou meio mambembe. Falei, cara, um negócio glorioso tem que ser glorioso, entendeu? Tem que ser aquela luz que incomoda, assim. Então, imagina uma luz que incomoda, um cartão que você tira daquele aquele brilho interessante. É isso.
E essa categoria ela se chama, ela não é muito vendável, eu acho que não vai dar muito ibope, mas ela chama glória eterna. É essa categoria que você precisa. E começa aqui, acreditar em Jesus Cristo, que Ele morreu pelos seus pecados, foi sepultado e ressuscitou, e julgará o mundo com justiça na sua vinda. É isso que o habilita a essa categoria glória eterna. E ó, tem coisas importantes aqui. Existem elementos que compõem essa inigualável categoria glória eterna, que já podem ser desfrutados hoje. Todos os outros cartões que vocês já ouviram, em todas as categorias que vocês já ouviram, tudo que você pode fazer é consultar seus débitos, saber que dia que você pode pagar seus débitos. Já viu que legal que é isso? Eu amo ouvir essas coisas na televisão. A Claro e outras empresas de telefonia, internet, ou dos cartões, falam assim, gente, você pode acessar a sua conta, saber quanto você gastou, saber quanto é que você está devendo, saber que você pode imprimir a segunda via e saber que você pode pagar antecipado se quiser. Eu falei, gente, que genial isso. Eu não teria pensado em coisa melhor, não é? Para alguém. Mas esse cartão aqui é diferente. Essa categoria, glória eterna, ela é diferente. Nessa categoria, você já tem coisas que podem ser desfrutadas hoje. Hoje. Hoje, você já pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Coisa que muita gente no passado deixou de fazer. Por instrução de um líder ou pela vontade popular. Hoje você já pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Hoje você pode orar. Você pode falar direto com Deus pela mediação de Jesus. Você pode exercitar fé. E você acredita em Deus pela obra do Espírito Santo em você. Você pode exercitar isso. Você pode exercitar o amor. Porque agora você ama, porque Deus te amou primeiro. E você pode exercitar a obediência, porque você não é mais escravo do pecado. Esse garantidor desse cartão, que é Jesus Cristo, dessa categoria, ele te oferece tudo isso de uma vez, que você pode começar a desfrutar agora. Esses elementos compõem a categoria de glória eterna, que nem ladrões, nem bandidos podem roubar. E sem estes elementos, todo ouro e prata em qualquer templo ou igreja de qualquer época são uma exibição vazia de glória. Eu de vez em quando vou nas nossas Minas Gerais, ver aquelas igrejas maravilhosas, cobertas de ouro, e falo assim, gente do céu. E às vezes nos lugares inesperados assim. Uma vez fui dar curso lá no Peru, lá na cidade de Ayacucho, e vi umas igrejas cobertas de ouro. Eu falei, meu Deus, esse povo todo pobre aqui. Aquela coisa toda forrada de ouro também. Eu falei, gente, isso dá a impressão de que você tem uma glória, não é? De que a igreja tem alguma glória. Não, essa não é a glória da igreja. A glória eterna da igreja chama-se Jesus Cristo. Sem Ele, tudo isso é uma exibição vazia. O que é importante, portanto, não é se o escudo é de ouro ou de bronze, mas poder dizer o seguinte: o Senhor é o nosso escudo, o Santo de Israel é o nosso rei. Se você não puder dizer isso, tanto faz que categoria seja o seu escudo. É melhor orar a Deus nosso Pai em nosso quarto, em lugar de adorar com pompa na igreja para ser visto pelas pessoas? Cuidado, cuidado. Vai que você frequenta cerimoniosamente a nossa comunidade, mas negligencia manter o temor a Deus e as disciplinas espirituais em sua casa, na sua vida. Isso é tão perigoso quanto o que Roboão estava fazendo. Tentar aparentar alguma coisa que não é transferível desse lugar de adoração pública para os espaços outros onde você serve a Deus. A cor verde da Seméria é bonitinha, não é? Mas ela não vai te ajudar em nada. Não vai. Se você não transferir a glória desse momento
para as outras esferas onde você vai servir a Deus. Acreditar em Jesus Cristo, que Ele morreu pelos seus pecados, foi sepultado, ressuscitou e julgará o mundo com justiça, é isso que te habilita à glória eterna, essa nova categoria. Por isso, andemos de acordo com essa categoria, mesmo enfrentando parte dos açoites que são resultados das más escolhas. O povo daquela época fez muitas más escolhas, e más escolhas trazem suas consequências, e não dá para você apagar isso. Mas também não é necessário viver encurvado por causa dessas consequências. Quando Deus te liberta, Ele te liberta até para olhar para as consequências e conseguir viver com elas, até que Ele volte de novo e limpe tudo de uma vez. Até lá, Ele vai dar a você forças e energia, fé e dedicação para olhar as consequências e falar assim: elas não têm como ser mudadas, não é? Não tem. Mas você pode saber que você foi perdoado e que você vai ter que lidar com o rescaldo do que for necessário. Mas Ele está fazendo aumentar a sua fé, está aumentando a sua glória de momento a momento, até aquele dia que Ele vai transformar na glória dEle mesmo. Até que Deus os livrasse da servidão do Egito, quando Ele já os havia livrado da servidão antes, eles serviriam a Deus adorando com alegria por não os ter consumido plenamente. Para eles, lá naquela época, talvez tenha sido só isso. Falar assim: obrigado, Deus, eu podia ter destruído cada um de nós, mas o Senhor resolveu colocar só a gente sob esse faraó, servindo a ele. Que vergonha! Certamente nós vamos ter vergonha todos os dias ao acordar e servi-lo, mas nós somos gratos ao Senhor por não ter nos consumido e reformado o nosso coração, para a gente saber o valor que é servir ao Senhor. Deus pode manter essa disciplina pelo tempo que Ele quiser, e Ele manteve sobre Judá por um bom tempo, e aumentaria a disciplina ainda. Então, reversamente, eu olharia dizendo: olha, o sermão que nós ouvimos pela manhã, quando o pastor Emílio disse: olha, não importa o que você fez, onde você está, Ele vai cuidar de você. E a minha tarefa é pior agora, é falar assim: olha, importa o que você fez, e as mazelas que você fez, e muitas delas você não vai conseguir mexer. Quando eu digo isso no genérico, eu vou dar um exemplo bem simplinho. É como alguém, por exemplo, que resolve falar assim: eu dei uma afastada da igreja, andei por fora e de repente... Sabe como é que é negócio de casamento, né? Eu tenho meus 4 filhos no casamento e tenho 2 fora. Então eu andei fora da igreja um tempo e arrumei 2 filhos fora. Eu falei assim: caramba, você desobedeceu a Deus em várias instâncias. Isso afeta você pessoalmente, afeta você politicamente, afeta em todos os níveis. Embora geralmente a pessoa pense assim: cala sua boca, isso não tem nada a ver com a minha vida, né? É bonitinha essa frase bonitinha. Isso não tem nada a ver com a minha vida. Fala assim: então, isso está errado também. Se você de fato acha que é do corpo de Cristo, é isso, nós somos um corpo. É tão interessante que você tem até reação reflexa de proteger o rosto numa queda. Você até fica bravo com o filho que fala, cai de bobo assim, de cara no chão. Filho, põe a mão na frente, se protege. Você tem esse, né, de proteger o rosto. Pois nós teríamos isso no corpo também, de nos proteger, de cuidarmos uns dos outros. Então, algumas coisas, não é que ninguém tem a ver com a sua vida, tem sim, todos temos, mas ninguém vai ficar toda hora ligando para a sua casa, entendeu? Não é assim que funciona no corpo, mas o que você faz nos afeta, se você quer viver nesse corpo. Então, interessa demais o que você faz e as consequências do que você traz, porque nós todos juntos vamos viver com isso, não é só você. A gente tem a mania de achar que tudo eu tenho que viver sozinho. Não, nós afetamos a todos. Só que eu estou dizendo,
não tem como evitar certas consequências que serão óbvias. E você vai ter que lidar com elas. E lidar, se você quer o caminho de vida de crente, acreditando nessa categoria glória eterna e vivendo por ela, Deus vai te dar alegria, restaurar o seu coração, inclusive a lidar com isso, com uma realidade que não vai embora quando você abrir os olhos, mas que você vai continuar a adorá-lo, a lidar com todas as problemáticas que você deve, financeiras, ou seja lá o que for, mas sabendo que Deus te perdoou, Deus remodelou você, e eu espero que você viva de acordo com essa nova categoria. Que é isso. O Evangelho não é um lugar de gente que faz tudo certinho, mas de gente que está lutando para ficar nessa categoria, de não perdê-la de jeito nenhum. Haverá um dia, haverá um lugar, sem guerra, sem tristeza, sem preocupação. E esse lugar já começou. A terra de descanso, ela já pode começar a ser desfrutada. E não é lá em Israel. Porque o descanso se chama Jesus Cristo. Aquela terra apontava para o descanso. Mas o descanso não foi dado naquela terra. O descanso é Jesus Cristo. É inclusive o descanso dos nossos antepassados. É nele. É nele que nós temos a nova categoria, a glória eterna. É nele que nós temos o descanso. É nele que nós evitamos a vida de aparência. Porque não faz sentido vir a esse lugar, fingir que o está adorando, sem receber os benefícios disso. Quando nós comparecemos aqui para adorar, Ele nos muda. Nós precisamos disso. Agora, se você tem vindo aqui com a aparência de que está vindo, Ele também vai mudar você. Eu não sei como é que Ele vai fazer, mas eu sei que Ele vai bater em você. Isso eu sei. Quando você aparecer de olho roxo, querendo conversar, a gente conversa sobre isso. E saiba, nenhum de nós aqui vai falar assim: está vendo? Te falei. Eu falei. Escolheu isso, agora se vira. Ninguém vai nem levantar isso. Vai ouvir, vai falar assim: que triste. Podia ter sido eu, inclusive. Que triste. Mas, uma vez compreendido, uma vez confessado e desejado seguir o caminho do Senhor e andar de acordo com essa categoria da glória eterna, nós estamos todos juntos como irmãos. Vamos orar? Bom Deus e Pai, bendito e exaltado seja o Teu santo nome. Obrigado por esse caminho que o narrador colocou, o Senhor, que é o grande narrador da Escritura. Estarmos atentos a um lugar em que o Teu nome devia ser conhecido, um lugar em que a Tua palavra devia ser seguida. Ajuda-nos, Senhor, a não sucumbir e cair no exercício da aparência e no exercício de buscar outras fontes que pareçam nos dar resposta mais rápida às nossas aflições. Ajuda-nos a continuamente colocar diante do Senhor as nossas aflições, sabendo que o Senhor, somente mediante a Tua palavra, sem qualquer outro recurso de soma ou subtração, fará o que o Senhor tem que fazer em nós. Bendito e exaltado seja o Teu santo nome, ó Deus. Obrigado, podemos ter habitado por um pouco a vida de Roboão e das loucuras que ele andou fazendo, e saber que sequer somos diferentes de Roboão, e que é muito fácil nós mesmos andarmos no caminho da aparência. Como é fácil fazer isso, Senhor. Perdoa-nos quando fizemos, perdoa-nos se estamos fazendo isso agora, e guia-nos, Senhor, para o caminho de glória, que não tem nada a ver com ouro ou prata, mas tem a ver com Jesus Cristo, Teu Filho. Ele é a manifestação da Tua glória visível. Bendito seja o Teu santo nome por Ele. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus.
Amém.